Lucas capítulo 11, versículo de número 21. Lucas 11, 21. Nós fizemos essa campanha baseado nesse texto. Falamos sobre os valentes de Moisés, que foi Ur, que lutou pelo bem comum. Falamos sobre Arão, aquele que é valente para buscar uma comunhão com Deus, para buscar um sacerdócio. Josué, o ânimo, mesmo você semeando às vezes em terra que infértil, infrutífera. Falamos sobre o Joseboão, sobre a destreza em duas mãos, sobre Eleazar, a perseverança. Falamos sobre Samá, aquele que dá água na sede. Falamos sobre Pedro, a formação de um valente, todos os episódios que aconteceram na vida de Pedro. E a semana passada falamos sobre Tiago, a personalidade de um valente. E hoje nós vamos falar sobre o selo maior na vida de um valente, que é o amor. Lucas capítulo 11, versículo de número 21, o Senhor Jesus diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Podemos assentar. Antes que nós comecemos a falar sobre o amor sendo o selo do valente, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre esse texto, que às vezes faço, às vezes não. Então vamos lá. Jesus Cristo fala que Satanás, quando ele entra em uma situação, ou ele toma posse da casa, da vida de uma pessoa, ele se sente proprietário daquela situação. Ele sente que ele é dono daquela situação. Aí o Senhor Jesus diz que ele, sendo valente, mais do que qualquer outro valente, entra para retirar em tudo aquilo que Satanás confia, a armadura do valente, despojando. Aí o Senhor Jesus diz assim, e tira os despojos. Nesse inteirinho que o Senhor Jesus Cristo fala, que entra para tirar os despojos, para trazer a vitória, ele usa um versículo que é o 23, ele diz assim: quem não é comigo é contra mim. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a nossa contribuição com respeito à nossa libertação, ela é direta, ela não é indireta. Nós somos responsáveis por sermos livres, ou somos responsáveis por estarmos cativos. O Senhor Jesus aqui está abordando um texto que fala sobre a libertação. Então ele está dizendo no versículo 23 assim, olha: quem não é comigo é contra mim. Então ele está dizendo que a ausência de contribuição mostra partido oposto. Diga: a ausência de contribuição identifica que eu estou num partido oposto. Então o que nós precisamos entender é que nós devemos estar junto com o Senhor Jesus Cristo no processo da nossa libertação. E o que é que o amor tem a ver com a libertação? Tudo. A sua libertação, a minha libertação começou quando você descobriu que existia um Deus, Criador dos céus e da terra, que te amava. Um Deus que não precisava de você, um Deus que vive independente de qualquer ser humano, um Deus que tem tudo e todas as coisas à mão, mas um Deus que te amava. Nesse processo começou a sua libertação. Você começou a acreditar que sim, seria possível a felicidade, sim, seria possível a sua paz, sim, seria possível a sua prosperidade. Então naquele momento você começa a entender que pelo poder da palavra de Deus, estas coisas estariam abertas para você. E então você conhece a verdade que liberta, que se chama o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você vá comigo nas palavras de João. João foi um discípulo do amor, identificado sobre
como o discípulo amado. 1 João capítulo 5, João fala muito sobre o amor, é o apóstolo que mais falou sobre o amor. Muitos falavam sobre o amor, mas João viveu muito esse amor, né? Lembra que ele era conhecido junto com Tiago como Boanerges, né? Filho do trovão, por causa da identidade, da personalidade. Mas a personalidade dele foi transformada de tal maneira que ele foi reconhecido como discípulo do amor. Como o amor é importante. Para ser feliz, não está sendo feliz o suficiente? Falta amor. Não está tendo paz suficiente? Falta amor. Não está sendo próspero o suficiente? Falta amor. Não está tendo ânimo suficiente? Falta amor. O amor é a base de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. O mesmo João, escrevendo da boca do Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de 1 João capítulo 5, até o versículo 4, ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ele cria uma correlação dizendo o seguinte: você ama a Deus quando você ama os filhos de Deus e guarda os mandamentos de Deus. Então, qual é a maneira que eu posso provar que eu amo a Deus? O que ele diz aí no versículo 2? Quando eu amo os meus irmãos, que são os filhos de Deus, e quando eu guardo os mandamentos. Diga amém. Aí versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são... Você concorda com aquilo que João disse? Que os mandamentos não são pesados? Você concorda? Tá, o seu eu que está sentado num ambiente confortável, numa situação boa, concorda. E aquele episódio que aconteceu na sua vida, que os mandamentos de Deus batiam contra aquilo que você queria fazer. Você queria cobiçar, os mandamentos diz, não cobiçarás. Você queria segurar a mágoa e os mandamentos dizem para perdoar. Os mandamentos mandam seguir mais uma milha e você não queria nem ir a primeira. Os mandamentos dizem para virar a face. Os mandamentos dizem para você carregar. E aí? Quando é que os mandamentos de Deus são pesados? Quando a velha criatura está em evidência. Você só consegue obedecer os mandamentos de Deus quando você está vivendo um tempo onde a nova criatura, a nova identidade foi realizada pelas mãos de Cristo. Os mandamentos de Deus são muito pesados para a velha criatura. A velha criatura, o eu, não suporta os mandamentos de Deus, porque são muito pesados. Não é confortável, não é aprazível, não é gostoso, não é bom. Então a questão é, quando a velha criatura está em evidência, é pesado, é sacrificial, é difícil amar, é difícil perdoar, é difícil entender, é difícil não cobiçar, é difícil não murmurar, é difícil. Por quê? Porque a velha criatura, ela combate diretamente contra os mandamentos de Deus, porque o nosso eu é caído, a nossa natureza é caída, ela vive uma deficiência. Então o que nós precisamos entender? Ele diz aqui no versículo 3, que a prova que nós amamos a Deus, é muito fácil, né? É só você andar pelas ruas e perguntar assim, você ama a Deus? Todo mundo ama a Deus, não é interessante isso? É igual o filho de Deus, todo mundo diz que é filho de Deus, não é verdade? Jesus disse que não. Jesus disse que somente é filho de Deus quem guarda os mandamentos de Deus. Você poderia perguntar para todo mundo, você ama a Deus? Amo. Você, como eu amo? Só que João escreve dizendo, eu amo a Deus quando eu amo os meus irmãos, eu amo a Deus quando eu guardo a palavra do Senhor. Essa é a prova do meu amor por Deus. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga glória a Deus. O mundo, eu não falo do mundo como algo distante, longínquo. Eu falo do mundo que chega perto de você. Todos nós temos um mundo que chega perto da gente. Tem ou não tem?
Às vezes você diz assim: ah, mas eu não ando com escarnecedor, eu não faço coisas erradas, eu não ando com pessoas. Mas sempre tem um mundo que chega perto de você, tem ou não tem? Ele disse assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele coloca a fé como um resultado do amor. Por quê? Porque se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos de Deus. Se eu guardo os mandamentos de Deus, consequentemente eu tenho uma fé poderosa que vence o mundo. Eu quero falar sobre João, e eu quero falar em João capítulo 13, sobre quem ama tem necessidade de ficar perto. Olha para o seu irmão do lado e pergunta para ele: como é que está a sua comunhão com Deus? Pergunta para ele: como é que vai a sua comunhão com Deus? A nossa comunhão com Deus, ela é definida pela paz que temos no nosso coração, pela disponibilidade que nós temos em servir a Deus. A comunhão com Deus é a respiração e a vida da sua alma. Você nunca poderá dizer a Deus que você não está bem com Ele por causa que você está passando uma crise financeira, ou porque você teve uma discussão com seu cônjuge, ou porque você não está bem com seu filho. A sua comunhão com Deus é o resultado da morte de Jesus Cristo na cruz. Todos nós devemos ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é um resultado da morte de Cristo por mim e por você. Por que nós devemos ter comunhão com Deus? Não é porque somos abençoados, não é porque somos participantes da igreja. A nossa comunhão com Deus é porque reconhecemos o sacrifício de Cristo. Diga amém. Jesus morreu por mim, e é por isso que eu tenho comunhão com Deus. Agora, a sua comunhão com Deus é balançada quando? Quando alguém discute com você, quando você discute com alguém, quando alguém te trai, quando alguém te magoa. Ora, essas coisas deveriam te aproximar de Deus, não te afastar dele, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, é ou não é? Por que as pessoas permitem que fatos isolados, às vezes difíceis da vida, afastam os cristãos da comunhão com Deus? Por que às vezes você mesmo permite que uma pessoa fez algo errado, traiu, enganou, outra pessoa te machucou, outra te decepcionou, e você esfria com Deus? Sendo que é a presença de Deus que vai capacitar você a passar por aquela situação. É a presença de Deus que vai te fortalecer a enfrentar as situações adversas da vida. É ou não é, meu irmão? É as situações da vida, diversas, tristes, absurdas, que vai te capacitar. O que vai te capacitar? É o poder que vem de Deus, é a graça que vem de Deus, é a força que vem de Deus. E João, ele não tinha problemas em evidenciar que amava Jesus. Ele não tinha essa questão de ser másculo, não. Sabe o que ele fazia nas ceias? Ele colocava a cabeça no seio de Jesus Cristo. Ele não tinha problema nenhum em expressar o quanto ele amava Jesus. Às vezes você consegue disfarçar muita coisa. Às vezes nós conseguimos disfarçar muita coisa. Às vezes nós temos aparência que temos fé. Às vezes nós temos aparência que temos santidade. Às vezes nós temos aparência que temos muita coisa. Mas sabe o que nós não conseguimos disfarçar? O amor. O amor é algo que quem ama Jesus não consegue esconder. Quem ama Jesus quando passa por uma tribulação não se afasta dele. Quem ama Jesus quando passa por uma situação difícil não se ufana, não se ensoberbece, ele não se levanta, ele se humilha. Quem ama Jesus quando passa por uma situação difícil, ele não permite que o eu, ele não permite que a carne ganhe espaço. Aonde é que ele vai chorar? É nos pés daquele que ele ama. O amor por Jesus faz você ser uma criança dependente do Pai.
O amor por Jesus faz você ser uma ovelha do aprisco e bispo do bom pastor Jesus. O amor adoça a sua vida. O amor por Jesus faz com que você olhe para aquela pessoa que te traiu, aquele cônjuge que te magoou, aquele irmão que te ofendeu, de uma outra maneira, com uma outra versão. O amor faz isso. O amor por Jesus, ele purifica o seu coração. E o amor por Jesus leva você a ter necessidade de ficar perto dele. De ficar perto dele. A Bíblia diz assim em João capítulo 13. Vamos ler o versículo de número 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Imaginou que coisa séria isso? Marcos relata isso, todos relatavam que João era o discípulo amado de Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, o porquê era evidente e conhecido esse amor de Jesus por João? Por quê? Por que o amor de Jesus por João era identificado, ele era conhecido como o discípulo que Jesus amava? Por quê? Por que o amor de Jesus por João não era um amor escondido, não era um amor comum, era um amor relatado pela boca dos outros discípulos? Você sabe por quê? É porque Jesus faz acepção de pessoas? Porque cada um tira do Senhor Jesus a quantidade de espaço que tem. Se você for para Jesus com uma vasilha dessa, Ele te dá uma vasilha dessa. Se você for para Jesus com uma vasilha dessa, Ele te dá uma vasilha dessa. Sabe por que Ele era reconhecido como discípulo a quem Jesus amava? Porque Ele não escondia o seu amor por Jesus Cristo. Ele amava Jesus, e isso não era um segredo, e ele revelava, e ele mostrava na ceia. Ele ficava com a cabeça inclinada, ouvindo o coração do Senhor Jesus. Isso para ele era o de melhor que havia naquela mesa. Não eram aqueles pães fresquinhos feitos pelas irmãs, nem aquele vinho puro, não. O mais importante da ceia era o som, era a batida do coração, as batidas do coração do Senhor Jesus. Existem pessoas que o amor por Jesus é o tesouro. O amor pelo Senhor Jesus é aquilo que é de mais importante na vida. O selo do discipulado, do valente, é o amor. Aqueles que amam Jesus, é evidente, a vida deles é diferente, a história deles é diferente. Nos vales deles nasce flor, sabia? Nos desertos deles tem uma mesa posta. Aqueles que amam Jesus, suas vidas são diferentes. Os vales, existem as flores raríssimas. Os desertos, as mesas são postas. Porque a comunhão por Jesus é a riqueza, é o tesouro, é tudo o que eles possuem. Quantas vezes você já esteve nos banquetes com o Senhor Jesus? Você já consegue lembrar-se agora de quantos cultos você já participou na sua vida? E o que foi mais importante nos cultos? Era a bênção que você ia levar para casa? Era como você estava se sentindo melhor? Era como você estava servindo bem e trabalhando bem na igreja? Ou será que nos dias em que você esteve na presença do Senhor, o que mais valeu foi as batidas do coração dele, unida às batidas do seu coração? Você tinha encontrado ele, você tinha estado perto dele, você tinha falado com ele e ele tinha falado com você. Essa é a diferença. Existem pessoas que saem dos seus cultos levando os seus despojos
Mas existem aqueles que, além de levar os seus despojos, saem marcados pelo amor, selados pelo amor. Hoje eu falei com o Mestre, hoje eu ouvi o Mestre, hoje Ele me tocou, hoje eu fui tocado por Ele. O amor dele cura, o amor dele transforma, o amor dele sela o seu coração de tal maneira que faz em você a vivência daquele texto: aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. O diabo toca em quem tem fé, o diabo toca em quem tem perseverança, o diabo toca em quem tem dons, mas aquele que tem amor, quando o diabo se aproxima dele, ele cai de joelho e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O amor faz o seu quebrantamento, o amor faz a sua humildade, o amor te livra das ciladas, o amor te livra dos embaraços, o amor te livra dos caos existentes neste mundo, o amor por Ele. E João sabia disso. Mas infelizmente alguns de nós não sabemos que o amor é a solução para tudo. Amor, gratidão. Lembra de onde você estava? Você lembra de onde é que Ele te tirou? De onde é que Ele tirou a sua família? Família, essa palavra existe só por causa dEle. Se não fosse Ele, essa palavra na sua vida não existiria. Você não poderia mais fazer uso dela. Hoje você só pode dizer: eu tenho uma família, porque Jesus Cristo, a pedra angular, rejeitada pelos homens, foi aquela que alicerçou sua casa, foi aquele que tirou você de onde você estava, do caos. Então o amor por Ele, a necessidade de estar junto dEle, de estar com Ele, Senhor, não importa, pode ser os vales, pode ser o deserto, mas eu quero a Tua vontade, Senhor, eu quero a Tua vontade. Amém, irmão? João tinha necessidade de ficar junto de Jesus. Você precisa sentir essa necessidade. Não necessariamente que você esteja na igreja porque você está junto de Jesus. Não necessariamente que você tem um cargo na igreja que você está junto de Jesus. Sabe o que identifica você? Quando você está junto com Ele? O amor. O amor pelo que cai, o amor pelo que é trôpego, o amor pelo que está balançando, o amor pelo que fere, o amor pelo que machuca, o amor pelos que estão perdidos, o amor. O amor é o selo do valente, diga glória a Deus. Neste mesmo texto, Jesus havia dito sobre traição. Ele havia dito que ele ia ser traído, e Pedro fica muito curioso com esse negócio de traição. E aí Pedro diz algo em 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Todos eles ficaram preocupados. Será que é aquele? Será que é aquele? Um dia ele falou aquilo, será que é aquilo? E Pedro ficou preocupadíssimo com aquelas elevações emocionais dele, né? Ora, um de seus discípulos, aquele Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este: pergunta quem é. Para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Quem é? Pergunta quem é. Quando você ama Jesus, você tem intimidade com Ele. Intimidade. Pedro não ousou abrir ali um espaço naquele discurso dizendo: então Jesus, diga quem é. Eu vou levar uma lavada aqui. Ele fala assim: espera um pouquinho, o que é que você está preocupado? Falou: mas João não, né? João está ali inclinado, João toda a ceia inclina, é mais íntimo, é mais chegado. Pergunta quem é. Diga assim comigo: o amor gera intimidade. Quando você ama Jesus, você olha para uma situação da vida, e quantas situações há na vida, né? Quantas você já passou? E vão ter muitas outras. Você olha para uma situação na vida e você fala assim: Jesus, eu penso isso, isso e isso. Ele fala: não é nada disso. Então fala para mim o que é.
É isso, filho, é isso, você errou nisso, você errou. Olha, Senhor, que bom. Isso é intimidade. Quando você ama Jesus, você tem uma intimidade para ouvir dele sobre assuntos secretos que não estão abertos a todos. Entendeu? Você está vivendo uma situação na vida onde anteriormente, você deixava se embranhar, você deixava se levar, você caía igual um pato na cilada do diabo, caía igual um cervo naquela cilada de Satanás, mas hoje, por causa do amor e da comunhão, isso gera intimidade. Então você olha para ele e diz: Senhor, o diabo me fez acreditar nisso, nisso e nisso, e eu quero saber do Senhor na verdade o que é. E então ele ora e diz: filho, é assim, assim, assim. Diga glória a Deus. Quem ama tem intimidade. Quem ama tem revelações daqueles que têm uma relação mais distanciada, não possui. Aquele que ama Jesus, ele tem, vamos supor assim, quem vem à igreja e não tem este amor de comunhão tem um raio-x. Agora, quem ama Jesus, como é aquele negócio de ressonância? É a ressonância. O cristão que tem comunhão com Jesus, ele não tem um raio-x, ele tem uma ressonância. Ele vê tudo no fundo, no profundo. E como é que eu tenho que agir, Senhor? Você tem que fazer assim, assim e assim. E aquele coração pacífico não é um raio-x, não é uma visão aparente, não é uma visão humana, não é aquilo que o diabo quer que você enxergue. Você olha para Jesus e você diz: Senhor, eu quero saber do Senhor o que é que está acontecendo, porque eu penso isso, eu acho aquilo, aquele pensa aquilo outro, aquele pensa aquilo outro, mas o que é que o Senhor diz? Aí ele diz: isso é o amor. Quantas vezes na sua vida você já entrou em laço, em cilada, em situações terríveis, porque você não tinha um amor que foi suficiente para olhar para ele e dizer: por favor, me ajude, porque eu estou dentro de um laço. Quantas vezes na sua vida você já passou por circunstâncias semelhantes, onde você foi engodado, onde você foi traído por si mesmo, e você achava que estava certo? Por que chama engano? Porque você acha que está certo, porque parece que está certo, mas não está. Pedro olha e diz assim: pergunta para ele quem é. O amor gera intimidade. Sabe, irmãos, às vezes existem pessoas que se gabam, dizendo assim: porque eu conheço a Bíblia capa a capa, porque eu já fiz curso não sei das quantas. Aí conhece a letra. A letra mata. E o amor, o que ele faz? Edifica. Mas quando você ama Jesus, você ouve ele falar com você. Ele fala com você. Ele fala, pera aí um pouquinho que você está errado, pera aí um pouquinho que você está exagerando, pera um pouquinho, você está demais, você está de menos, você está engodado, você está enganado, você está fermentado, você está cobiçando, você está errado. O amor faz isso, porque Deus nos ama e Ele cuida de nós. Por que João era identificado o discípulo do amor? Era porque Jesus fazia acepção de pessoas? Não, era porque João não negava, João não escondia o amor. Então a quem muito pede, muito é dado. Ele pedia por amor, ele evidenciava o amor, então o amor vinha. O amor gera comunhão. Além disso, o amor faz com que você tenha necessidade de estar perto dele. Na aflição, no vale, no deserto, na situação difícil. Você quer Jesus, você quer Jesus, você quer Jesus. O amor faz com que você queira uma vida íntima com ele, onde ele fala com você, onde você ouve, onde você fala com ele, onde ele te ouve, onde ele responde as suas orações. E você chora diante dele: Senhor, estou triste, Senhor, estou abatido, Senhor, cura meu coração.
Senhor, cura minha alma. Deus, eu não quero agir pela carne, eu não quero agir pelo eu. Senhor, limpa minha alma, lava pela água da tua palavra, limpa meu coração. E Ele vai ministrando sobre a sua vida, ministrando sobre o seu coração. E João, a Bíblia diz assim no versículo de número 24, 25, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Só João mesmo para perguntar a Jesus quem era, né? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Você sabe a história do bocado molhado, né? Mas hoje eu não vou falar sobre o bocado molhado, tá? Então vamos lá. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 19. João 19, versículo 25. Jesus estava na cruz. Pedro estava muito chateado e escondido em qualquer beco, porque havia negado o Senhor Jesus. Quem é que estava lá na cruz junto com as mulheres? Quem é que estava? O amor. Vamos supor, vamos colocar assim, que Pedro representasse a fé. A fé havia falhado. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E chorando amargamente foi para algum lugar. Quem é que estava ali na cruz? A fé ou o amor? O amor, meu irmão. O amor é o que estava na cruz. O amor é a raiz de tudo. O amor é a razão de tudo. Se você ama a Deus, você vence. Se você ama a Deus, você suporta. Se você ama a Deus, você se humilha. Se você ama a Deus, você ama o seu próximo. Se você ama a Deus, você guarda a palavra. Se você ama a Deus, você segue em frente. Se você ama a Deus, você esquece o passado. Se você ama a Deus, você busca aquilo que Deus tem para você. Quem é que estava ali na cruz? João. Diga: quem ama Jesus toma posse de responsabilidades. Você é responsável? Claro que é. Existe uma responsabilidade que poucos de nós tomamos consciência dela. Uma responsabilidade que se chama gente. Sabia que você é responsável por quem você ama e por quem você é amado? Eu fico impressionada com aquilo que Paulo diz. Ele diz assim: recebei nos vossos corações, porque eu não vou agravar ninguém, não vou ofender ninguém, não vou machucar ninguém. Será que você pode dizer isso a alguém? Pode receber no meu coração, eu nunca vou te prejudicar, nunca vou te machucar, nunca vou te fazer mal. Você sabia que você é responsável pelas pessoas que você ama e pelas pessoas que te amam? Suas responsabilidades apenas não é pagar aquilo que a sociedade exige que você pague. Jesus olha para João e olha para Maria e diz para João adotar Maria e Maria adotar João. A Bíblia diz assim em João capítulo 19, versículo 25: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava. Ai, que coisa linda, né? É de verdade. Não era conversa de Pedro nem de ninguém, não, que Jesus amava João. É de verdade. Jesus amava João. Jesus amava João. Por quê? Porque João amava Jesus. E não era escondido, e não era oculto. Era um amor revelado. Era um amor. Ali estava o discípulo a quem Jesus amava. Se você ama Jesus, isso não é um segredo, e você revela para os 4 cantos desse universo, por meio de guardar os mandamentos e amar os seus irmãos, por meio de cumprir a palavra dele, e cumprir para com o próximo aquilo que lhe é devido.
É claro que você será identificado nos desertos, nos vales, que você é amado por Ele. Você já viu gente que é amada por Jesus? A vida dela é diferente. Ela pode chegar no deserto chove. Ela chega numa situação, todas as pessoas que estavam ali gritam e reclamam que a situação era caótica. O amado chega, a situação melhora. Por quê? Por causa do amor. O amor faz tudo mudar. O amor transforma episódios, transforma história, muda páginas e muda situações. Aquele que ama o Senhor Jesus, ele pode chegar onde for. Onde for, as coisas começam a transformar a favor dele. Diga assim comigo: eu só provo que amo Jesus quando eu amo o meu próximo. E quem é o seu próximo? Quem te faz bem só? Jesus disse assim: se vocês forem assim, vocês vão ser igual ao gentio. Vocês têm que amar quem te faz mal. É quem te faz mal que você tem que amar. Amar, orar por ele, apresentar ele diante de Deus, rogar por ele. Eu amo Jesus quando eu amo o meu próximo e quando eu guardo os mandamentos. A Bíblia diz assim: ali estava o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Diga assim comigo: o amor gera responsabilidade. É fácil você amar quem nunca te dá trabalho. É fácil você amar quem nunca te desabona. É fácil você amar quem nunca te entristece. Só te dá alegrias. Fácil, né? Qualquer um ama, né? O amor gera responsabilidades. Quando você ama alguém, você é responsável por aquela pessoa. A respeitar os limites dela, a fazer bem a ela, a tratar bem, a preservar essa amizade, a preservar essa comunhão, a preservar este amor, porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Pensa comigo, se uma palavra que você diz ociosa, você vai ter que dar conta. Diga comigo, uma palavra. Tem quem fala muito, fala assim: Senhor, não é? Quem fala muito está numa situação delicada, né? Se uma palavra você vai ter que dar conta, imagina de uma pessoa que Deus põe na sua vida. Uma pessoa que Deus põe para te amar, para te abençoar, para cuidar de você. É fácil você amar quem não te dá trabalho. Agora a questão é, João, com todo o discipulado pela frente, ia levar uma mulher viúva, e ali para cuidar, para zelar, para poder sustentá-la, protegê-la, até a velhice e a morte dela. É fácil? Jesus estivesse oferecendo ali um operário, um trabalhador, né? Ele estava oferecendo o quê? Mulher, aí está teu filho. Discípulo, João, aí está tua mãe. O discípulo, o valente, aquele que tem um selo do amor, ele aceita pessoas como responsabilidade particular. Viu? Aceite pessoas. Está dando trabalho, não descarta. Se tem uma coisa, existem coisas que Deus suporta. Isso fica muito evidente. Existem coisas que Deus abomina, é conhecido como abominação. Uma das coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor é ingratidão. Teu cônjuge está lá, quando ele te dá um presente, quando ele te faz um agrado, quando tudo estava bem, você ama, você trata bem. Aí quando tem uma crise, você isola, abomina, condena, rejeita, é indiferente. O que é isso, irmãos? Nós precisamos aprender as regras do amor. O amor responsabiliza, e nós temos que ser responsáveis em estarmos juntos, em ajudar, em abençoar. Você já levantou alguém na sua vida? Eu sempre fui levantado. Então está na hora de você levantar alguém. Você já suportou alguém na sua vida?
Não, eu sempre fui suportado. Então está na hora de você suportar. Hã? Você já engoliu seco na vida? Não, só me engolir o seco. Então está na hora de você engolir. Por quê? Porque o amor gera responsabilidade. Quem ama é responsável. É muito fácil descartar pessoas ou coisas ou situações trabalhosas. Mas Deus nos gerou pela semente incorruptível da palavra, para que perseveremos, para que continuemos. Deu para você entender, meu irmão? Hã? Aí está sua mãe, aí está teu filho. Quando você chega até diante da cruz, a cruz te torna responsável por pessoas, por amar, por orar, por interceder, por ajudar, por repreender, por exortar. Hoje os cristãos não cumprem mais a palavra. A palavra diz assim em Hebreus: exortai-vos no tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Sabe o que o pecado faz? Sabe o que o engano faz? Ele vai endurecendo o coração da pessoa. Aí não tem um filho de Deus, eu digo filho de Deus, um filho de Deus, para chegar na pessoa e dizer assim: você está errado, não é assim, o que você está fazendo com o seu marido está errado, o que você está fazendo com a sua esposa está errado, o que você está fazendo com a sua fé está errado. Não tem um filho de Deus para salvar esse irmão. Por quê? Ai, não vou falar nada, porque aquela irmã é nervosa, aquele irmão é perturbado, eu não vou falar porque eu quero manter a amizade. A Bíblia diz que o amigo faz ferida. Olhe para o seu irmão e diga assim: se você é meu amigo, você tem que me ferir. O instrumento da ferida chama-se verdade. Diz para ele. Quando você está aos pés da cruz, ali o Senhor Jesus te responsabiliza com pessoas. É fácil amar uma pessoa quando ela ainda não foi tratada por Cristo, quando ainda ela não alcançou, vamos lá, a sua maturidade. Não, é impressionante. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você fala assim: Deus me livre, pelo amor de Deus, acha que isso é cristianismo? Olha a maturidade desse irmão, olha a maturidade dessa irmã. Você não começou igual ou pior que ele? Foi ou não foi? Por que Deus te fez crescer no patamar que você está? Para sustentar ele, para ajudar ele. Foi ou não foi? Uai, se fosse para Jesus nos fazer crescer, para nós simplesmente descartarmos os fracos, descartarmos os débeis, então como é que faz? O amor gera responsabilidade. Primeiro, o amor gera comunhão. Você tem necessidade de estar perto de Jesus. Segundo, o amor gera intimidade. Você tem intimidade para saber dele, a situação que você vive. Terceiro, o amor gera responsabilidade. Agora, João capítulo 20, o amor gera fé. Quando falaram que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João correm ao sepulcro. João corre primeiro, Pedro entra primeiro, mas João que chegou primeiro. Aí a Bíblia diz que João entra em João 20, versículo 8. O que está escrito aí? Então entrou também o outro discípulo, fala sobre João, que chegara primeiro ao sepulcro. Diga aí o que ele viu. E creu. Diga: o amor gera fé. Às vezes as pessoas, elas insistem tanto em ter uma fé grande, poderosa, e acham que tem algum segredo, e acham que tem algum ato místico em ter uma fé enorme, uma fé boa, uma fé robusta, capaz de sustentar a vida. Mas sabe o que é que dá fé? O amor. João diz lá em 1 João 5, que se eu amo a Deus, eu amo o próximo e guardo o meu mandamento. E a fé e a vitória que vence o mundo é a fé. Então o amor gera a fé. Ele creu. João capítulo 21, versículo de número 7. Para terminar, os discípulos estavam numa situação meio desagradável. Quantas situações desagradáveis você já passou na sua vida? Difícil. Eles foram pescar porque Jesus havia ressuscitado, havia aparecido algumas vezes, e eles estavam sem saber o que fazer. Estavam se sentindo assim meio sem direção. Aí Jesus aparece e manda jogar a rede de um lado. Naquele momento, nenhum deles havia identificado quem era aquele que estava na praia. João identificou.
Quem ama o Senhor Jesus identifica Ele nas provações. Ele está sendo provado e ele sabe qual é a proporção e o que é que o Senhor Jesus está fazendo para provar a fé dele e o amor dele. Quem ama Jesus identifica o Senhor nas situações. É incrível, é incrível. A pessoa que ela não tem esse amor confiável, esse amor íntimo, ela passa por situações e ela fica perdida, totalmente perdida, não sabe o que pensa, não sabe o que fala, não sabe o que faz, se confunde, confunde os outros, se atrapalha, atrapalha os outros. Mas a pessoa que ama Jesus Cristo, ela identifica Ele nas situações, dizendo: oh Senhor, isso aí está vindo de Ti, o Senhor está me provando nisso, o Senhor está me olhando nisso, o Senhor espera que eu faço isso. Quando João olha e vê o que estava acontecendo, a Bíblia diz assim, versículo 7, viu aquelas redes cheias de peixe, então aquele discípulo a quem Jesus amava, meu Deus, de novo, olha para o seu irmão e diga assim: se você é amado por Jesus, isso não será um segredo para ninguém. O que você entende disso aí? Não será um segredo. Ele te assume em todas as situações. Ele te defende, Ele te repreende, Ele te exorta. Quando você estiver errado, Ele te exorta, Ele te castiga. Quando você estiver sendo injustiçado, Ele diz: humilha, porque os humilhados serão exaltados. Ele te ensina a caminhar na vida. Quando você é amado por Ele, isso não vai ser segredo para ninguém. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Não vai ser segredo, meu irmão. Não vai ser segredo. Todo texto que você olha referindo-se a João, o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. Aí você olha e diz: pastora, o que que esse moço tinha que os outros 11 não tinham? O que? Amor. 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 Imagina para um judeu passar a ceia inteira com a cabeça inclinada no peito de outro judeu. Estava nem aí se alguém ia falar alguma coisa, comentar e falar: aquele ali, ó, ele está perto porque ele quer fazer jeitinho, ele quer aproveitar, ou ele quer... Não, ele não pensou nada disso, ele não estava nem aí. Ele amava Jesus e ele não fazia disso um segredo. Consequentemente, Jesus também não fazia segredo do amor que Jesus tinha por ele. Ele amava Jesus. E quando ele viu as redes cheias de peixe, ele diz assim no versículo 7: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Identificou o Senhor em meio à situação. Quando você passa por uma situação difícil, você consegue reconhecer Jesus nela? Porque você acha que Jesus não está nela? Então você está maximizando o diabo? Você está achando que o diabo tem poder, tem autonomia, tem autoridade para tudo? Quando você passa por uma situação difícil, você consegue identificar Jesus ali? Na provação? Olhando para você, vendo se você traz as marcas dele, vendo se você está se comportando como ele ensinou você a comportar-se. Na tentação, ali está Jesus, olhando, te fortalecendo, te ajudando, dizendo: não caia, minha filha, não caia, meu filho. Vigia, ora, faz uso do que eu coloquei em você, faz uso daquilo que eu te dei. Nos vales, ali está Jesus Cristo. Nos desertos, ali está o Senhor Jesus. Em todos os momentos, identifique o Senhor Jesus. Esse é o selo do discípulo, o amor. O valente do Senhor Jesus é aquele que traz o selo do amor. Porque a vitória que vence esse mundo não é a fé, não é o conhecimento. O que é que João diz? Qual é a vitória que vence o mundo?
que é? A nossa fé. Mas não uma fé como muitas pessoas têm vivido, isolado do amor. Mas uma fé que é fruto do amor. Não é a fé isolada que vence o mundo, meu irmão. A vitória que vence o mundo chama-se fé, proveniente de amar os irmãos e guardar os mandamentos. Essa é a vitória que vence o mundo. Você só vai vencer se você amar a Deus a tal ponto que esse amor comece a gerar fé. Porque a fé pode vir por muitas maneiras. É ou não é? A fé pode vir por uma empolgação, a fé pode vir por uma mensagem, a fé pode vir procedente de algumas bênçãos. Tem muita gente que tem fé porque recebeu bênção. Só que essa fé vai embora junto com o vento. Assim como o povo no deserto. Sabe qual é a fé que persevera mesmo quando tudo está ruindo? João disse, a fé que vence o mundo, qual é? É aquela que é resultado do amor, que te capacita a guardar os mandamentos e que te capacita a amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Amém? O verdadeiro valente do Senhor Jesus é aquele que deseja a comunhão com o Senhor mais que tudo, é aquele que tem intimidade com Jesus, é aquele que tem o ser humano como responsabilidade. Você só é responsável por quem é bom? Ou será que quando aquela pessoa está em crise, está passando um momento difícil, você ainda é responsável por ela? Aí eu quero perguntar uma coisa, quantas vezes Jesus já foi responsável por você, quando você estava lá embaixo, caído, engodado, abduzido, com a cabeça ruim? Quantas vezes você já ficou com a cabeça ruim? Achando que você estava certo, achando que você estava correto? Muitas vezes. E quem te sustentou naquela hora? Jesus e alguém que Deus pôs do teu lado, para te repreender, para te exortar, para te ajudar, não foi? Por que nós não servimos para ajudar a quem está precisando da gente? Às vezes você descarta, simplesmente descarta. O valente do Senhor Jesus é aquele que, por amor, busca comunhão, busca intimidade, é responsável por aqueles que o Senhor entrega em suas mãos, é aquele que tem fé e é aquele que reconhece o Senhor Jesus em todo o tempo.